Saudações a todos, trazendo aqui mais esse vídeo onde nós iremos estar comentando o quesito número 3. Ele traz aqui a seguinte problemática, né? Nós temos aqui a imagem de um satélite, pelo desenho ele está a 1.722 quilômetros de altura e se pergunta qual é a distância D que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora que está aqui. Então, essa distância D, para o satélite, qual será ela? Então, nós temos que observar aqui que nós temos algumas informações. Aqui tem dados aqui, seno de 55, cosseno de 55 e tangente de 55. Esses problemas, quando aparecem aqui, ele envolve o assunto chamado razões trigonométricas, no triângulo retângulo. Então, pelo próprio nome, né, que fala razões, essas razões são exatamente entre os lados do triângulo, né? Então, essas razões trigonométricas, elas têm o triângulo. Vamos imaginar aqui que meu triângulo seja retângulo aqui, nesse ponto, né? Lembrando que os elementos do retângulo, vamos fazer aqui um triângulo ABC. Então, nesse triângulo ABC, nós temos o ângulo A, que é reto, 90 graus aqui. Temos aqui um ângulo B, que ele será agudo, e temos aqui um ângulo C. Então, lembrando que a nomenclatura, os nomes, né? Esse lado aqui oposto, né? O lado BC, oposto ao ângulo A, que está de frente para o A, ele é a hipotenusa. A hipotenusa. Esse lado AB, na linguagem, ele é chamado de cateto. E o AC também ele é chamado de cateto. Agora, quando nós olhamos para o ângulo, nós vamos... quando eu paro aqui por exemplo, aqui no ângulo C. Quando eu olho para o C, esse lado aqui, que é de frente para ele é chamado de cateto oposto. Oposto ao C. Oposto ao ângulo C. Certo? Quando eu olho aqui para o ângulo B, quando eu olho aqui para o B, esse cateto aqui, esse lado AC, ele passa a ser o cateto oposto ao ângulo B. Né? Então, a gente tem que ver dessa maneira. Então, as razões trigonométricas, essas razões, né, é exatamente quando eu dividi essas medidas pela hipotenusa ou pelo cateto por cateto, né? Por exemplo, mas tem que ser em relação a cada ângulo. Então, se eu olho aqui para o ângulo C, então eu tenho aqui o ângulo C. Então, se eu pegar aqui a medida do ângulo C, é o cateto oposto, desculpa, o cateto oposto ao ângulo C. Se eu pegar aqui o cateto oposto, a medida do cateto oposto ao ângulo C. O cateto oposto ao ângulo C dividido pela hipotenusa, nós chamamos, olha, aqui eu peguei o ângulo C e estou pegando aqui a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que esse tracinho aqui, que está meio mal feito, mas é o da divisão. Então, quando eu faço isso, essa divisão do cateto oposto pela hipotenusa, nós vamos encontrar o que nós chamamos de seno do ângulo C. O seno do ângulo C é exatamente a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Então, quando eu olho aqui para o C, mas agora eu olho aqui não mais para o cateto oposto, mas para o cateto que está aqui
sendo um dos seus lados esse aqui, que é o cateto oposto B, aqui para o C, ele recebe o nome de cateto adjacente. Cateto adjacente ao C, ao ângulo C. Então, agora, se eu pegar essa medida do cateto adjacente ao ângulo C e dividir pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa, nós vamos encontrar o quê? O cosseno do ângulo C. E se nós fizermos o seguinte, se nós chegarmos aqui e pegarmos, olhando novamente para o C, né? Você olha para o ângulo C novamente, e se você pega a medida do cateto oposto, se você pega o cateto oposto ao ângulo C e divide pelo cateto adjacente ao ângulo C, então esta razão ela é chamada de tangente do ângulo C, tangente do C. Então, isso aqui que são as razões trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente. Assim como eu encontrei o seno, cosseno e tangente do ângulo C, também nós teremos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B, né? Do ângulo B, vai encontrar o seno dividido o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do B, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essas são as razões trigonométricas. Agora, como é que eu posso fazer para resolver uma questão como essa? Então, uma questão desse tipo aqui, ela é resolvida da seguinte maneira. Deixa eu limpar aqui esse espaço aqui, para a gente responder aqui mesmo. Então, quando a gente vai resolver uma questão como essa, a gente tem que observar o que você vai usar dessas informações, porque geralmente as questões envolvendo seno e cosseno e tangente, elas se apresentam dessa maneira, né? Aparece o dado, seno, cosseno e tangente, mas é para você descobrir qual vai usar. Não ficaria muito óbvio, né? Então, veja aqui, o meu ângulo, posso chamar aqui de A, B, C, né? Então, o meu ângulo aqui, ele é 55 graus. Então, eu posso dizer aqui que o meu ângulo C, ele é igual a 55 graus. Então, o que eu vou usar dessas informações? Eu uso seno, ou eu uso cosseno, ou eu uso tangente. O que a gente vai usar? Então, vamos ver os dados da questão. Nós temos aqui esse valor, 1722, veja que ele é o oposto do ângulo de 55 graus. Ele é o oposto ao ângulo de 55 graus. E o D é exatamente a hipotenusa, né? Se você observar aqui, do C para o A é um cateto e do A para o B também é outro cateto. E esse cateto é 1722. Então, se eu tenho um cateto oposto e eu quero descobrir a hipotenusa, eu vou usar a informação do seno. Entendeu? Então, vai ser o quê? O seno de 55 graus, eu vou encontrar essa razão quando eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é 1722. Ele vai ser dividido pelo B, né, que é a distância que eu quero descobrir. Bom, e agora o que eu faço? Eu vou aqui e vou trocar esse valor aqui que foi dado, né? Que o seno de 55 graus é 0,82. Então, vamos trocar esse valor aqui por 0,82. Isso vai ser igual a 1722 sobre a distância D que eu quero descobrir. Então, veja aqui agora que você tem uma
uma igualdade onde o primeiro membro é 0,82 sobre 1 e igual a 1.722 sobre 1. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, esse valor aqui multiplicado por o D, né, você vai ter 0,82 vezes o D, isso fazendo o produto dos meios igual aos extremos, né, e 1 multiplicado por 1.722. Então, veja que a distância D eu vou saber quando eu fizer aqui 1.722 dividido por 0,82. Então, fazendo essa continha, né, nós vamos encontrar aqui, né, vamos fazer aqui a continha, vai ficar 1.722 dividido por 0,82. Então, aqui eu tenho uma divisão de um número inteiro pelo número decimal. Vamos aqui igualar as duas casas decimais. Né? Nesse momento aqui, quando eu falo igualar as duas casas, eu estou multiplicando o dividendo por 100 e multiplicando também o divisor por 100. Isso para mim agora é como se eu vou dividir 1.722 por 0,82 é o mesmo que dividir 172.200 por 82. Então, nessa divisão, eu vou começar aqui 172 por 82, vai dar 2 aqui, né? Então, fica 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1. 2 vezes 1, opa. 2 vezes 8, 16, vai 1, né? 2 vezes nada, nada, 1. Então, aqui, vamos fazer agora. 12 menos 8, 4. Aqui ficou 6 menos 6, nada. Então, sobrou aqui exatamente 8. Então, vamos baixar aqui o 2 agora. 82 por 82 dá 1. 1 vezes 82 dá 82, né? Então, aqui vai sobrar 2 zeros e eu trago eles para cá. Então, aqui, essa distância D, aqui para nós, a distância D é igual a 2.100. Aqui para nós, aparece aqui a alternativa C, 2.100 quilômetros, que é exatamente a distância que esse sinal vai percorrer do satélite até aqui a sua antena receptora. Então, veja que aqui foi dado cosseno, mas eu não vou usar cosseno porque eu não tenho aqui o valor do cateto adjacente ao ângulo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de o que vai usar. Vai depender das informações que você tem na questão. Então, fica aqui mais esse vídeo e até o próximo.